Mercado financeiro agora com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz. Qual foi a reação aí do mercado após o resultado das eleições de ontem? Reação de euforia. Cláudia Bartel, bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Mercado financeiro no ar, nesse dia seguinte das eleições, bolsa disparando, dólar despencando, porque eu vou contar uma coisa para vocês. O mercado financeiro disfarça, mas ele tem preferências políticas sim. Entre Lula e Bolsonaro, o mercado financeiro claramente prefere Bolsonaro. Por quê? Agenda econômica liberal. A gente sabe que a agenda econômica proposta pelo ex-presidente Lula é uma agenda que tem uma intervenção estatal maior na economia. Ao contrário da agenda de Bolsonaro, que tem como ministro Paulo Guedes, que pressupõe um protagonismo do setor privado, pressupõe privatizações, é uma agenda claramente liberal. E o mercado financeiro, entre uma e outra, claramente prefere a agenda de Bolsonaro. Por isso que hoje, já que não houve a vitória de Lula no primeiro turno, como alguns institutos de pesquisas diziam, há uma reação eufórica de alta. A gente vai conferir agora. Vamos ao telão. Reparem, Bolsa de Valores de São Paulo em forte alta de 3,29% aos 113.656 pontos. Num dia em que o mundo também tem um bom comportamento. Próximo gráfico, a gente vê as bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, Dow Jones em alta de 1,04%, S&P 500 0,87%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,39%. Na Europa, comportamento misto, tem Bolsa na Alemanha subindo 0,29%, no Reino Unido, em Londres, cai 0,16%, queda também em Paris de 0,07%, alta em Madrid de 0,71%. Na Ásia, comportamentos mistos também, tivemos em Xangai queda de 0,55%, em Tóquio uma alta de 1,07%, em Hong Kong uma queda de 0,83%. Como a euforia predomina aqui no mercado interno, quando a bolsa sobe, normalmente o dólar cai. Próximo gráfico, é isso que acontece, dólar despenca, não cai. 3,36%, R$ 5,23. O euro também despenca 3,53%, R$ 5,12. Bitcoin em leve alta de 0,79% aos 19.189 dólares. Para a gente analisar essa reação do mercado financeiro, temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o CEO da Delta Investor, Pedro Henrique Rico. Rico, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Nogueira. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Vamos dar um giro pelo mercado agora, como o Nogueira bem comparou, os mercados muito fortes, com muito giro da movimentação. Então, o mercado ficou confortável em ter mais do mesmo, um pouco das políticas que já estavam vindo feitas por aqui, principalmente deixando um pouquinho as estatais, o governo atuar da forma que estava vindo. Isso é basicamente um desfecho de mais de 70 bilhões de dólares que entraram em 2022. E, Nogueira, nós temos pontos muito confortáveis, positivos aqui no Brasil. Uma neutralidade geopolítica, como está acontecendo lá fora, e basicamente anos de tratativa para e passo com a inflação, o que também pega um pouco dos preços lá fora. Então, o mercado ficou confortável com o desfecho do primeiro turno das eleições. Bolsonaro e o extremo da direita vindo mais forte do que as pesquisas, como o Luiz colocou, vindo mais forte ali e tendo mais representatividade. Isso já mostra, inclusive, 10 ex-ministros do governo Bolsonaro assumindo algumas posições importantes para o governo federal. Isso dá basicamente um gerenciamento para novas políticas e novas atuações. Ô Rico, a gente precisa ajudar a orientar o nosso investidor. O que ele faz aí nas próximas 4 semanas diante de um cenário tão incerto em relação à eleição presidencial? É melhor se manter de forma conservadora? Quem já comprou ação mantém? Quem não comprou, melhor não comprar? Ou você enxerga oportunidades de curto prazo? Legal, Nogueira. A gente sempre foca em boas empresas, então não é um desfecho de uma eleição que vai mudar basicamente os negócios das companhias, principalmente as de grande porte, de representatividade no mercado. Então, a gente acredita na Bolsa Brasileira, nossa Bolsa, historicamente, preço versus o resultado dessas empresas, ela se depara num ambiente barato.
Nossa bolsa é mais resiliente do que o mercado lá fora, como a gente já trouxe alguns pontos para vocês. Enquanto os mercados norte-americanos caíram em média em 2022 mais de 22%, nossa bolsa sobe 8%. Então tem muita coisa ainda barata e de qualidade no nosso mercado. Entretanto, vale sempre relembrar o perfil de cada investidor. Eu acho que isso que tem que nortear os investimentos. Então veja, a gente é um país de renda fixa hoje em 14%, 15%. Então tem muita oportunidade também em renda fixa, não me alongando, a taxa de juros deve começar a cair, como dizem aí algumas pesquisas, por volta de junho de 2023. Então muito se tem a fazer aqui, principalmente em títulos pré-fixados para o investidor que não tem estômago ao risco de renda variável com a Bolsa de Valores, Luiz. São 11h28, daqui a pouquinho a gente continua a entrevista com o Rico. Eu queria agora, preparei um gráfico para mostrar para vocês a questão do Boletim Focus. A gente vai colocar esse gráfico no telão para poder mostrar aqui qual é a previsão. Toda segunda-feira saem as previsões do mercado financeiro, o Boletim Focus do Banco Central. E reparem que o otimismo continua em relação a esse ano, agora 2022 e também 2023. Acompanhe, olha só, pela 14ª semana consecutiva, caiu a projeção de inflação oficial para esse ano, agora em 5,74%. É verdade que ainda estoura o teto da meta, mas está melhorando muito em relação àquela inflação de 2 dígitos que superava os 10%. Por ano que vem, inflação estável de 5%, lembrando que o teto da meta para o ano que vem é de 4,75%, ou seja, ainda precisa melhorar um pouco mais essa projeção para o ano que vem. Em termos de crescimento econômico, a notícia também é positiva. Pela 14ª semana consecutiva, o mercado elevou a previsão de crescimento para esse ano agora em 2,70%, ao que tudo indica o Brasil vai crescer perto de 3%. E para o ano que vem, que era um dado que me incomodava, eu disse para vocês várias vezes aqui, que eu acho que o mercado é muito pessimista com 2023, projetando um PIBinho, um crescimento pequeno de 0,5%, finalmente melhorou um pouquinho, 0,53%, mas eu continuo acreditando que, independentemente de quem vencer as eleições, o Brasil pode crescer o ano que vem pelo menos 1,5%. Mas a gente vai ter muito tempo para debater esse assunto. Nas demais variáveis, nenhuma alteração. Dólar para o fim desse ano, 5,20. 5,20 para o fim do ano que vem também. E taxa Selic estável em 13,75% neste ano, caindo para 11,25% para o ano que vem. Então eu queria chamar de volta o Pedro Henrique Rico, ele que é CEO da Delta Investor. Rico, como é que você analisa essas projeções do mercado financeiro? Para o ano que vem eu queria saber o teu cenário de crescimento econômico e se esse seu cenário depende do vencedor das urnas, Lula ou Bolsonaro, ou tanto faz se você projeta um crescimento econômico para o ano que vem. Luiz, o mercado está com você. A gente é mais otimista do que a pesquisa Focus. Mercado entende um crescimento de 1 a 1,5% e sim, vai depender muito do candidato. Políticas expansionistas na economia ainda precisam ser feitas. O nosso desemprego ainda é muito alto. Para vocês terem ideia, a gente gira com uma expectativa de mais de 90 bilhões de gasto nos programas sociais. Então, temos que sair, de certa forma, da UTI e continuar girando a economia, não através de pacotes e estímulos sociais. Então, isso vai depender muito do corporativismo do nosso Brasil. As empresas, elas precisam ir bem, a taxa de juros precisa cair, a inflação precisa parar de incomodar. E muito disso é atrelado à expectativa dos investidores e muito do investimento no nosso país. Então, a gente precisa se conectar, se aproximar de grandes países lá fora para trazer investimentos para o Brasil, seja através de PPPs ou então de outros ingressos para o capital, para justamente ali a gente ter uma bonança do PIB na faixa de 1 a 1,5%, quase o triplo do que a pesquisa Focus traz. Rico, para a gente concluir a nossa entrevista, eu queria a sua análise sobre as contas públicas. A gente viu durante a campanha do primeiro turno, todos os candidatos prometeram mundos e fundos, só não disseram de onde vai sair o dinheiro. E agora, no segundo turno, é natural esperar que Bolsonaro e Lula vão prometer ainda mais. A questão é, no ano que vem, contas públicas são uma ameaça à inflação e ao crescimento econômico do Brasil? Sim, Luiz. É muito sério, basicamente, ali de que forma a gente investe.
Para vocês terem uma ideia, a indústria, ela retraiu 3%, um pouco mais de 3% esse ano. Então, foi veiculado um documento para todo candidato o que a indústria reivindica. E uma delas é reforma tributária, é a regra do jogo dos gastos. Precisamos gastar melhor, gastar mais, gerar mais emprego. Então, veja, o Ciro Gomes trouxe isso em proposta, nós temos mais de 14 mil reformas e construções no meio público parado. Isso gera mais de 5 milhões de emprego, conforme o Ciro trouxe. Então, a gente precisa criar emprego e investir na economia real. Muito bem, eu agradeço a participação do CEO da Delta Investor, Pedro Henrique Rico. Rico, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia, Luiz. E para encerrar o mercado financeiro, um tema importante sobre as eleições, que foi a questão da segurança e da transparência. E olha, o mercado financeiro, no primeiro turno, aprovou essa questão da transparência e da segurança. Acompanhe a reportagem de Catiúcia Sotomayor. A iniciativa inédita contou com cerca de 100 voluntários em 15 estados e 32 cidades brasileiras, além de 9 no exterior. O movimento Transparência Eleitoral Brasil analisou o processo de votação no país com a missão de observação eleitoral nacional. Em coletiva, com a participação de pelo menos 15 embaixadas, os representantes da sociedade civil apresentaram uma análise sobre o processo com a proposta de ampliar a transparência e fortalecer a confiança pública nas eleições. A observação eleitoral consiste em um acompanhamento silencioso e sem intenção de intervenção, e deve ser imparcial e independente, como explica Ana Cláudia Santano, coordenadora da organização. O projeto piloto de 2020, que englobou 5 capitais e 53 voluntários e voluntárias, já demonstrou que essa experiência pode ser muito bem sucedida, inclusive como diálogo com as instituições, porque a Justiça Eleitoral acatou várias recomendações que fizemos. Depois de 2022, haverá um novo conjunto de recomendações e, inclusive, uma maior transparência e acesso à informação de tudo que acontece no processo eleitoral. Então, todos ganham, as instituições que têm essa colaboração mais direta, os agentes políticos que contam com essa ajuda, né, na credibilidade de todo o processo, bem como a sociedade que tem muito mais informação e que sabe muito mais o que acontece no processo eleitoral. A nossa ideia é continuar em todas as eleições. A missão divulgou 3 balanços sobre o domingo de eleições. Os boletins citam, por exemplo, a presença de mesários, poucos relatos de falha técnica em urna, falta de acessibilidade em alguns locais e longas filas em muitos centros de votação. Não houve nenhum relato sobre incidentes envolvendo celulares nas sessões eleitorais. Um relatório consolidado com sugestões de aprimoramento ao sistema eleitoral deve ser divulgado ainda esta semana.